A diferença entre revestimento cimentício e o revestimento em gesso. Agora nós estamos aqui na Monó Acabamentos. Estou com o Renan, obrigado por abrir as portas da sua indústria para a gente. Muito obrigado por ter vindo aqui, ver o nosso processo, estar participando com a gente. Sempre vem muitas dúvidas quando a gente fala em revestimento 3D. Tá. Tem vários tamanhos, formatos. Quais são os critérios que são levados em consideração na hora de montar um modelo de um revestimento 3D cimentício? Hoje no mercado as empresas normalmente tentam prezar por uma peça que tem às vezes um respaldo de algum arquiteto, de algum profissional. E muitas vezes se apoiam no nome desse profissional como critério único para a decisão desse produto. A Monó ela não faz assim. A gente trabalha com profissionais desde estagiários de arquitetura até grandes profissionais consagrados no mercado. O critério que a gente utiliza para a definição de um produto é único e exclusivamente a qualidade e a beleza da peça. A gente leva em consideração também alguns pontos que são em relação à praticidade de instalação e a quantidade de peças por metro quadrado. Lembrando que eu sou o cara da produção, hein? Não o cara da entrevista. Aqui na Monó, Renan, você só fabrica revestimentos cimentícios, certo? Isso, revestimentos cimentícios em geral. Tanto os 3D, como os pisos e os cobogós. Assim, tudo que envolve cimentício. Exato, apenas cimentício. Qual que é o processo de fabricação? O processo de fabricação, a gente vai até dar uma voltinha aqui, vamos mostrar para vocês um pedacinho do nosso dia a dia aqui. Ele inicia no desenforme do produto, então a gente pega as formas com o revestimento dentro delas ainda e faz o processo de remoção do revestimento de dentro. Logo após isso, essas peças vão para uma sala de secagem, onde elas passam um processo de cura. Essas formas, elas passam por um processo de aplicação de desmoldante e depois um tratamento para receber o cimento novamente. Então, se você for pegar para resumir o processo, a gente passa por esses processos: remoção da peça da forma, aplicação do desmoldante e enchimento. O produto passa por uma parte de acabamento, que é a seleção do processo de qualidade, um acabamento com uma lixa, uma remoção de pequenos defeitos e depois para a parte de logística e estocagem aqui dentro. Muitas pessoas perguntam se é diferente a parte da aplicação do revestimento cimentício. Ou ele é muito semelhante ali com o revestimento convencional? A gente está falando em cerâmicas, porcelanato. Como que funciona essa parte? Eu acho que o grande gargalo hoje na área do revestimento cimentício é justamente a parte da aplicação. Porque muitos instaladores não são preparados para fazer essa instalação. Eles acreditam que é semelhante a um porcelanato, mas não é. Porque, em primeiro lugar, a quantidade de argamassa é muito diferente. Você não pode trabalhar com aquela espessura muito fina da argamassa. Então a desempenadeira que a gente utiliza para fazer essa aplicação é uma desempenadeira com os dentes mais grossos. Quantos milímetros a gente estaria falando aí? A gente fala de pelo menos 8 milímetros em dupla camada. Então na peça e na parede ou no piso, no caso. Então isso dá uma resistência um pouco maior. As pessoas têm o costume de achar que, como o revestimento cimentício ele não é perfeitamente alinhado em questão de espessura, que se pegar uma argamassa no bolão e colocar na peça sem usar a desempenadeira que vai dar certo. Então hoje eu posso te falar que 80% dos problemas técnicos que a Monó recebe são de instalação errada, sem utilizar o processo de desempenadeira, de dupla aplicação. São pessoas que se dizem profissionais capacitados, que infelizmente ainda não são. Quando nós temos algum problema, é comum o problema ser esse desplacamento, porque a pessoa não faz o processo correto. Então, quando for fazer a aplicação, fazer com uma pessoa capacitada que tenha esse conhecimento real. Tudo tem que passar por um processo muito minucioso, né? Exato. E são vários problemas. Tem a questão da argamassa que o profissional prepara e utiliza ela por 2, 3 horas seguidas. A argamassa perde a qualidade. Ou então a argamassa está secando e mistura com água. Ou então a peça está um pouco empoeirada por algum motivo da obra e não limpa a peça antes. Então, os problemas principais do revestimento se traduzem em mão de obra não qualificada. A argamassa, quando ela passa, você pega, passa a desempenadeira. Sim. Se ela aguarda por um período ali, ela cria uma película. Exato. Não é isso, né? Exato. Então essa película, se você já chega e faz a aplicação do revestimento em cima dessa película, ela vai desplacar com o tempo. Então esse é um problema muito sério das obras, né?
São problemas assustadores, que a gente acha que é muito básico o processo, mas tem que ter um estudo por trás, tem que ter um conhecimento bacana. Agora nós estamos chegando perto da explicação que a gente quer dar em relação à diferença entre revestimento cimentício e o revestimento em gesso. A gente tem uma grande preocupação em relação ao peso das peças. Certo. A peça, se a gente comparar uma peça em cimentício, ela pesa uma peça de 2,4 kg. Se fosse feita em gesso, ela pesaria 1,4 kg. Né? A gente tem essa diferença em peso. Então, com isso, vem a preocupação na instalação. Em paredes que não são feitas em alvenaria convencional, alvenaria, por exemplo, em parede de acartonado, uma parede em blocos de gesso. Quais são as preocupações que eu tenho que ter na hora da aplicação? Você comentou sobre a diferença do gesso e do cimento. Eu vou um pouquinho mais longe para tratar até do preço envolvido no gesso e no cimento. O gesso no mercado hoje ele tem um preço mais barato, mas esse preço não é à toa. Ele tem um motivo por causa disso. Uma forma que a gente faz uma peça de cimento por dia, no gesso você faz 10 a 15 peças por dia. Então você tem uma produtividade maior. O custo da fabricação do gesso é muito mais baixo que a do cimento. Só que isso ao mesmo tempo se traduz na qualidade que você vai ter também. Então assim, você está falando de peso, de questão de dificuldade de aplicação. O cimento, se você fizer uma parede de acartonado ou uma parede que não seja de alvenaria, mas sabendo que ela vai ser feita com a instalação de um peso maior, você não terá problema com cimentício. Você tendo esse planejamento de ter uma estruturação boa por trás, você não corre suporte aquele peso, né? Exato. E existem dois tipos de parede de acartonado, o acartonado convencional e o acartonado que o pessoal chama de acartonado verde, que é um acartonado que ele é preparado para receber a argamassa. Quando o cliente não tem essa preparação para receber a argamassa, mas tem um acartonado bem reforçado, a gente indica a instalação do revestimento com poliuretano, com a cola PU, que é uma cola que dá uma fixação muito boa, que tem uma flexibilidade e que ela gruda na parede melhor do que uma argamassa. Então é um processo um pouquinho mais caro, porque a cola PU é um pouco mais caro que a argamassa, mas que te dá uma velocidade de instalação maior. Agora nós chegamos onde a gente queria. Vamos falar quais são as vantagens de utilizar um revestimento cimentício e quais as vantagens de utilizar um revestimento em gesso. Em relação à impermeabilização das peças, né? Elas são mais resistentes. Ela pode ser instalada também em áreas externas. Exato. Você colocaria? Eu colocaria que o cimento é um material que... Óbvio que nada no mundo assim a gente pode falar que é eterno, mas você tem construções milenares que utilizam de tecnologia de cimento antiga. Hoje nós estamos tratando de uma tecnologia de cimento que evolui em PG. Então realmente o cimento que nós temos hoje, o concreto que nós temos hoje, é um concreto que não tem a ver com o concreto de 5 anos atrás. E 10 anos atrás, a mesma coisa. Então a gente está tratando de uma tecnologia muito avançada. O gesso, ele tem uma questão de resistência mecânica e uma resistência à impermeabilização muito baixa. Então o gesso a gente tem que trabalhar numa parede onde não tenha muito trânsito, onde não tenham muitas pessoas encostando e principalmente não tenha contato com umidade. O cimentício ele já é feito para resistir a todos os intempéries, então ao sol, à água, à chuva, tudo que está relacionado a atacar realmente a estrutura do material. Sim. O cimentício está preparado. É claro que o cimentício passa por um trabalho de proteção, ele tem que ter uma impermeabilização por trás do processo, mas eu te garanto que um revestimento cimentício bem instalado, com uma impermeabilização correta, você não tem prazo de validade nele. Pode ser que com o tempo você queira retocar, fazer uma pintura, mudar a cara dele para ter uma cor diferente, mas em geral é um produto muito bom. Muito bom. Até em relação a voltar à cor natural dele é muito mais fácil, né? Exato. Qual que é o processo que passa? Hoje a gente tem dois processos. Você pode contratar uma empresa que vai utilizar produtos químicos que realmente vão buscar voltar à cor original, mas com bastante agressividade ao produto. Ele pode chegar a aparecer alguns poros, né? Exato. Quando a gente pensa num trabalho desse, né? Exatamente. Ele pode acaba deixando a peça mais fraca, ele enfraquece a peça nesse processo. A superfície dela. E não fica a mesma tonalidade por abrir poros, né? Exato. Então a gente tem esse processo que ele é um pouco mais agressivo, sim, mas que ele vai recuperar o toque inicial assim do produto. Porém, se você tiver uma manutenção constante, não deixar o produto manchar por muito tempo, você deixar ele sujo por 6 meses, 1 ano e meio, você vai ter que passar por esse processo mais agressivo. Se você tiver uma manutenção frequente, você não vai precisar disso.
Você pega aquela maquininha que o pessoal chama de VAP, né? Sim. Bate com a maquininha, pega um detergente neutro, uma esponja, aquele lado amarelinho dela, porque o revestimento tem que manter esse toque gostoso dele. Não precisa de produto químico forte, não precisa de máquinas avançadas, é apenas um cuidado com uma frequência correta. E qual que seria essa frequência? A gente fala de uma limpeza de 6 meses. Então de 6 em 6 meses eu tenho que Exato. utilizar um VAP, Exato. um detergente neutro Isso. e passar com a esponja ali. As placas, elas podem também não ser na cor natural do concreto. Isso. Eu posso pigmentar elas, né? Exato. Como que é feito esse processo de pigmentação? Exato. Você pode trabalhar com as peças naturais pintadas na sua residência, ou você pode trabalhar com elas pigmentadas da indústria. Hoje a gente tem, o processo seria a utilização de pigmentação, normalmente óxido de ferro, pigmentos líquidos, que dão essa cor permanente que você consegue manter. Ótimo. E essa que já é pigmentada, eu também consigo, com o passar do tempo, de 6 em 6 meses, fazer um trabalho nela. Sim. E ela volta à cor original, porque Exato. ela tem pigmento em toda a peça, Exato. não é isso? Se a peça quebrar no meio dela, você vai abrir, ela vai estar no mesmo tom da superfície. Então é no traço, na hora que você está fazendo o traço de concreto, Exato. Ela é pigmentada naquele momento. Ela não é uma pintura feita após a cura do concreto. Nós chegamos no momento de desenformar essas peças. É aqui que o dia começa pra gente. Então na empresa, todo dia começa com o processo de remover as peças do dia anterior. Os produtos passam por uma cura de 24 horas, então a peça que a gente está tirando aqui hoje foi uma peça fabricada ontem. Só é possível esse processo por causa daquele concreto que eu comentei com você, que é uma tecnologia altíssima, que permite essa cura inicial de 24 horas. O produto vai passar por mais 72 horas de cura especial, mas aqui a gente já consegue tirar a peça daqui de dentro. Vamos olhar aqui? Ótimo. Vamos. Então é um processo um pouquinho mais chatinho. Se você quiser me dar uma ajudinha aqui, ó. Aqui, acredite ou não, é o processo onde a gente mais perde peça aqui dentro da empresa, é nesse processo de desenforme. A gente pode abrir aqui na mesa assim, ó. Ela vai soltar. Tem que tomar cuidado pra gente não perder. Exato, não podemos perder nenhuma peça aqui na produção. Isso. Olha. E olha como ela sai. Em vídeo não faz jus ao toque que você consegue com ela, é um toque Exatamente. muito liso. Um acabamento muito liso. E qual que é o tratamento que eu tenho que fazer com essa peça depois de instalada? Aí agora a gente vai esperar 3 dias. E com a instalação bem feita, seguindo todas as questões técnicas do manual, a gente recomenda após 2 a 3 dias da instalação finalizada, Sim. com a argamassa seca, todo com a peça limpa. Você vai limpar a peça pós-obra. Retirar todo aquele pó. Todo o pó, toda a sujeira. Você pode fazer até, dependendo da sujeira, você pode lavar a parede. E depois de todo esse processo, a gente recomenda a aplicação de um óleo fugante, que é uma resina própria, que ela não muda a camada, não muda o toque do produto, não muda a cor, que ela vai impermeabilizar o produto. Evitar que ele tenha problema com umidade, problema com sujeira. Então, a recomendação muito forte é esse óleo fugante. E esse trabalho você pode retocar a cada 1 ano, 2 anos, depende novamente da área que você... Resina fugante. E ela é aplicada como? Ela é aplicada na pistola, no compressor. No compressor. Exato. Então, por isso que não perde nenhuma da textura. Exato. Se a gente pensasse em trabalhar com rolo ou pincel, Exato. Mudaria a textura da peça. Agora nós chegamos no momento muito esperado, que é fazer o comparativo entre placas em revestimento 3D cimentícias e em gesso. Agora eu vou soltar uma pedra de uma altura igual na placa cimentícia e na placa de gesso. Vamos ao teste. Vamos ver o dano. Essa aqui é a placa de gesso. Então nós estamos com... Olha o dano que deu na placa de gesso, né? Agora nós vamos pegar a placa cimentícia. Deixar essa aqui de lado, né? E essa é a placa feita em concreto, a placa cimentícia. Soltar a pedra na mesma altura. E olha a diferença em dano. É praticamente uma sujeira comparada à outra. Placa em gesso e placa cimentícia. Olha a diferença. Agora eu vou fazer um outro teste, que é bater na peça. Vamos testar a resistência dela em quebrar ou não. Essa é a placa cimentícia. Então a gente não quebrou a peça, ela não foi danificada. Agora a placa de gesso. Na mesma força, olha a maneira como ela ficou.
Vou dar uma voltinha agora e conhecer o resto da produção. Chegamos num espaço onde as peças são fabricadas através de pedidos. A Munon não fabrica nenhuma peça para deixar em estoque. Então aqui são peças já vendidas, que estão guardadas esperando a hora certa de serem enviadas. I'm